Olá, estamos de volta para fazer a parte 2 do Today de hoje. Estamos conversando com o Gilberto e o Gilberto ele tem doença de Crohn. E doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal muito grave, é uma doença migratória do intestino, então é bem preocupante. E só estou esperando o Gilberto voltar para a gente poder finalizar o Today. Tenho que terminar algumas orientações importantes aqui para ele. Eu percebo que o Gilberto, dentro do tratamento, não foi orientado sobre vários aspectos importantes que pode melhorar muito o seu caso. Então, gostaria de fechar o Today de hoje, apresentando ainda mais algumas informações pertinentes para que o Gilberto realmente esteja bem amparado, seja bem orientado e, dessa forma, ele consiga melhorar do problema. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Já está aqui. Vamos convidar novamente o Gilberto. Legal. Ó, Gilberto, agora a sua imagem ainda não está travada, ainda vai dar para ver você. Tudo Então, bom? veja só, Gilberto, a gente estava falando de carboidrato. Então, eu citei ali, ó, frutas são fontes de carboidrato. Aí citei também que nós temos os cereais, né, que são fontes de carboidrato. E destaquei que nem todo cereal eu vejo como uma boa opção para você. Então, por exemplo, o trigo, o centeio e a cevada, eu não faria uso, por causa da concentração de glúten presente nesses cereais. Já quando a gente observa a aveia, ela tem glúten, mas ela tem uma concentração bem menor de glúten. E se você se adaptar com a aveia, isso vai ser uma opção fantástica para a gente poder incluir na tua refeição, porque ela sustenta de verdade. Tem um nível, né, de nutrientes, de concentração de nutrientes muito elevados, é proteica, então ajuda bastante nessa questão do aporte proteico, que é algo que também está preocupante na sua dieta, né, porque ela está bem monótona, a dieta. Perceba que de manhã, se você não fizer o consumo daquele leite apropriado para quem tem doença de Crohn, você não tem nenhum aporte de proteína pela manhã, né? Porque só o pão, que ainda é um pão francês, um pão branco, né, pobre em nutrientes, só concentrado em amido, e também uma manteiga, que é só rica em gordura, então está bem pobre a alimentação. A gente precisa tentar incluir as frutas nesse momento da manhã, mas também um carboidrato que te sustente, e eu vejo a aveia como uma opção bem interessante para você, tá? Com relação às fontes de proteína, Gilberto, nós temos duas fontes de proteína, a de origem animal e a de origem vegetal. Quais são, né, as fontes de proteína de origem animal? Carne, queijo, leite e ovos, né? Desse você não faz o consumo nem do leite, nem dos seus derivados. Ótimo, porque para quem tem doença de Crohn, isso é uma das coisas que mais prejudica, se não a coisa que mais prejudica, né, os portadores de Crohn. Faz o consumo da carne e tem dado preferência para a carne branca. É a melhor opção no teu caso, porque a carne vermelha, ela vem com gordura. E lembra que a gente está falando desde o início da nossa conversa que a questão da gordura é algo preocupante para nós, não é? Porque a gordura pode acelerar o trânsito intestinal, pode aumentar o tempo de permanência do alimento no estômago e gerar esse tipo de desconforto, tá? Então, isso é preocupante mesmo. Agora, ovo, você faz consumo? Eu acho que eu não tinha perguntado isso ainda. Fácil sim. Tá. Quando você come o ovo, é clara e gema? Sim, os dois. Percebe algum desconforto com a gema ou não? Não. Tá. Então, assim, ó, quando a gente for fazer o consumo de ovos, Gilberto, eu vou pedir para que você tente fazer da seguinte forma: que você consuma no máximo um ovo inteiro, ou seja, uma clara e uma gema desse ovo, e mais duas claras, porque eu tenho que te dar aporte proteico também. Então seriam três claras e uma gema, entendeu? Você pode fazer um omelete, né, mas não vai me fazer frito esse negócio, pelo amor de Deus, porque senão só piora. E quando você for consumir, que seja dessa forma, né? Porque assim, eu sou vegetariano, Gilberto. E claro que para mim a melhor dieta que existe é a dieta vegetariana pelos benefícios que eu recebi depois que eu me tornei vegetariano. Só que no teu caso, eu não posso te impor o meu estilo de alimentação. Eu tenho que me adaptar dentro da sua realidade, trazer orientações que eu tenho certeza que vão te ajudar, né, sem impor aquilo que eu penso como sendo a melhor opção. E eu me preocupo também porque quem tem doença de Crohn, a gente tem que levar em consideração que as principais fontes de proteína fazem mal para quem tem doença de Crohn, que é o feijão, o grão de bico,
a lentilha, a ervilha, a soja, o tremoço e o amendoim. Então, esse é um aspecto que a gente precisa considerar quando a gente fala sobre doença de Crohn. Eu sou vegetariano e, óbvio, para mim a melhor dieta é essa. Mas no teu caso eu não posso impor e ainda preciso lembrar dessas questões, né? Que essas fontes de proteína de origem vegetal, elas são muito fermentativas. E para quem tem doença de Crohn pode dar uma piorada. Então, vamos com cautela, digamos assim, nas mudanças, né? Obviamente. E eu vejo, então, o ovo como sendo uma opção de uma proteína de boa qualidade para você, e com pouco percentual de gordura, se a gente trabalhar dessa forma, 3 claras e no máximo uma gema, tá? Quando for para as carnes, a gente tem a opção das carnes brancas, que é uma opção proteica com pouca gordura nesse caso, que também é mais favorável para o teu caso do que a própria carne vermelha. Claro que todos esses alimentos eles têm os seus agravantes, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Agora, temos essas proteínas de origem vegetal, que você provavelmente não se adapte muito bem a elas, mas temos a aveia, que é uma opção interessante, a quinoa e o amaranto. Esses dois eu gostaria que você testasse em algum momento. Quinoa e amaranto. A quinoa e o amaranto são grãos, né, que são fontes de proteína também. E se você se adaptar, a gente vai conseguir colocar um aporte proteico maior na tua alimentação. Geralmente, quinoa, as pessoas fazem ela cozida e depois usam para fazer como se fosse tabule no lugar do triguilho. Então, você vai fazer um tabule de quinoa. Você também pode preparar essa quinoa e fazer ela bem temperada ali, com todas as ervas que você gosta, e rechear, por exemplo, um tomate. Você corta a tampinha do tomate, tira aquela massa de dentro do tomate, coloca essa quinoa bem temperada ali e leva esse tomate para poder assar no forno, né? E aí você vai fazer um tomate recheado com quinoa, né? Bem temperadinha. Então é uma opção de algo a mais que você vai oferecendo e são aportes proteicos para que a gente realmente mantenha o seu estado nutricional. Isso é muito importante. Na doença de Crohn, algo que é muito comum é a desnutrição. A gente tem que cuidar. O triguilho, ele é muito bom, Valquíria, mas para o Gilberto não é uma opção interessante, porque o triguilho é muito rico em fibra. E para o Gilberto isso vai acelerar o trânsito intestinal. Como a característica da doença de Crohn já é uma digestão lenta, mas um trânsito intestinal rápido, então ele tem que cuidar muito com a quantidade que ele ingere de fibras. E faz da mesma forma, usando a quinoa, que você usaria o triguilho, tá? Então, assim, o triguilho, para você não dá, Gilberto, mas a quinoa e o amaranto são opções interessantes. E aí, nesse caso, a gente vai se adaptando para incluir coisas novas. Porque lembra que algo que eu já havia comentado na parte 1 é justamente a tua monotonia hoje em termos de cardápio, né? Ele é muito restrito e eu preciso ampliar. Eu tenho que ter mais opções. Dessa forma, você vai se adaptando a esses alimentos novos e oferecendo um aporte melhor de proteína para você também, tá? Com relação à gordura, Gilberto, aí nós temos que observar alguns detalhes. Quem tem doença de Crohn, a gente já falou que é importante observar a questão do ômega 6 e do ômega 3. Quais são os alimentos, né, mais concentrados em ômega 6? São os óleos vegetais. São os óleos vegetais. Então, quando eu penso em canola, girassol, óleo de amendoim, deixa eu ver qual mais aqui que o povo usa bastante. Óleo de milho, todos esses óleos, eles são concentrados em ômega 6. Então, quanto menor for a quantidade que você utilizar desses óleos, mais favorável para nós. Porque aí você diminui a ingestão do ômega 6 e utilizando o suplemento do ômega 3, a gente consegue dar aquela equilibrada na relação ômega 6 e ômega 3. Então, é importante você tirar ao máximo os óleos vegetais. Quanto menos você utilizar na tua alimentação dos óleos vegetais, melhor. É mais interessante que a gente coma as fontes de óleo in natura, por 2 motivos. Primeiro, elas não são concentradas, ou seja, não vai ser concentrado em ômega 6, então isso é interessante para nós. Quais seriam essas fontes de óleo que a gente vai encontrar natural nos alimentos? Nós vamos encontrar os óleos, e veja que nem todos vão servir para você também. Nós vamos encontrar, então, as fontes naturais. O abacate, essa é interessante. Quando você come abacate, você tem algum desconforto ou não? Não. Então, abacate, eu imaginava, graças a Deus. Então, é uma boa opção. Só que está acabando também agora a temporada do abacate, né? Esse é o problema, né? O abacate não produz o ano inteiro. E o abacate é uma opção bem interessante.
O próprio coco é uma opção, mas o coco verde é mais interessante do que o próprio coco seco, né? Ele tem uma concentração menor de óleo, um óleo que ainda não foi saturado. Então é uma opção interessante também. É como você mora em São Paulo, talvez você não encontre nem pequi nem buriti, que são frutas que são fontes de óleo. Isso é só para quem mora na região, né, Nordeste, geralmente. Mas nós temos essas duas frutas interessantes, então, o abacate e também temos, né, o coco como sendo opções de óleo natural para você. Aí nós temos as castanhas. As castanhas são opções, né? E o amendoim é uma delas, né? Não é uma castanha, mas é uma opção interessante também, porque entra no grupo das oleaginosas. Você come amendoim, sente algum desconforto quando come ou não? Também não. Só que sim, mas eu como pouco. Não costumo abusar Não, muito. mas se você não sente desconforto, você trouxe uma notícia fantástica para nós, porque o amendoim é uma leguminosa também. Então ele é rico em proteína e rico em gordura. Então eu vejo que o amendoim é algo que poderia ser uma opção interessante para você estar acrescentando na sua dieta, porque ele vai te trazer um aporte de gordura que é importante. Nós precisamos de gordura. Nosso organismo usa gordura para várias questões no nosso corpo. Por exemplo, a gordura é importante para a construção da bainha de mielina dos nossos neurônios. A gordura é importante para a construção de todas as células do nosso organismo. Aquela membrana que recobre as nossas células é chamada de membrana, né, lipoproteica, onde você vai ter gordura e proteína compondo as membranas da célula. Você também precisa de gordura para a produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Então, a gente precisa de aporte de gordura. Então, o abacate e o coco são legais, e agora o amendoim entra como uma opção fantástica para nós, porque além da gordura, ele traz proteína para você também. Só que o amendoim, ele não pode ser consumido à noite, tá, Gilberto? Então, você pode consumir amendoim pela manhã, você pode consumir amendoim no almoço, mas não pode consumir amendoim à noite, porque à noite a sua digestão fica lenta como a de todo mundo. E se você ficar com essa digestão lenta à noite e comer o amendoim, aí você vai ter muita gordura que vai interferir no seu padrão de sono, que é algo muito importante para nós também nesse momento. Outras fontes de óleo que nós temos, né, são as sementes. Então, eu tenho linhaça e a semente de gergelim e a chia, que são fontes, né, de óleo também. Essas daí eu não deveria consumir, a não ser o gergelim, se eu comprar o gergelim branco sem fibra. Porque o preto não vem sem fibra, o preto vem com fibra e o branco tem a versão integral, que é com fibra, e a versão sem fibra. O gergelim sem fibra é uma opção bem interessante para você também. Está perguntando o pessoal aqui se o amendoim tem que ser torrado. Pode ser cru ou pode ser torrado, né? Não tem problema. Então, o gergelim branco sem fibra é uma opção bem legal também, Gilberto, porque é fonte de cálcio, é fonte de ferro e tem uma gordura interessante, mas não tem a fibra para acelerar o trânsito intestinal, tá? Então, isso é interessante. E a semente de girassol. Essa você pode consumir porque essa não vem com fibra. A fibra dela é a casca que já foi retirada. E compre descascado, porque só papagaio que sabe descascar aquilo, viu? Então a gente não tem essa habilidade, não, de descascar a semente de girassol. A semente de girassol eu vejo como sendo algo muito interessante para você, Gilberto, porque ela é rica em cálcio, é rica em ferro. E como você não pode comer vegetais verdes escuros, né, em grande quantidade, que são fontes de cálcio e ferro, eu vejo que a semente de girassol, para nós, vai ser a nossa válvula de escape. Porque você não pode usar Eu, leite. e eu já tomei Noripuru umas 3 ou 4 vezes. Não, isso você vai ter que tomar. Isso daí faz parte da vida de quem tem Crohn. Não tem jeito, né? Porque você oferece pouco ferro. Você não pode comer couve, não pode comer muito brócolis, não pode comer rúcula, escarola, porque isso é folhoso e é rico em fibra insolúvel. Fibra insolúvel acelera o trânsito intestinal. Para quem tem doença de Crohn, se comer isso, daí vai morrer de tanta diarreia. Então, não dá. Então, a semente de girassol e a semente de gergelim descascado do branco, eu vejo como ótimas fontes de cálcio e ferro para a gente oferecer um bom aporte para você. Cálcio, ferro e gordura também. Isso é importante. Então, esses alimentos são alimentos que eu incluiria, que talvez hoje não façam parte do seu cardápio e deva fazer parte, tá? Os vegetais, que você disse que consegue comer na forma de refogado, eles são ótimas opções e como você não tem desconforto, vale a pena você ir sempre trocando a cor desses vegetais para oferecer nutrientes diferentes.
porque as cores, elas representam, né, aquilo que geralmente tem mais concentrado nos alimentos. Então, a troca das cores é importante, oferecer variedade também, tá? De cores. Uma outra pergunta. Alho e cebola faz mal para você? Não. Não? Que bom. Porque alho e cebola, geralmente, para quem tem doença de Crohn, aumenta a fermentação, né? Então, minha recomendação seria, se você sofre algum tipo de desconforto com alho e cebola, que você use separado. Nunca misture o alho e a cebola, porque aí gera mais potencial fermentativo, então. Mas se você não tem esse problema, ótimo, tranquilo. Eu A minha acho que... esposa, Pode a minha falar, esposa, Gilberto. a minha esposa usa bastante alho e cebola. Nesse caso Beleza. aí eu já não tenho. Não, fique tranquilo, pode usar então. Mas é uma preocupação que a gente tem para quem tem doença de Crohn, porque a mistura do alho e cebola gera mais fermentação e para algumas pessoas gera um desconforto terrível. Para quem tem doença de Crohn, eu tenho que pensar em tudo isso, né? Eu acho que foi muito legal a conversa, né, Gilberto? Deu para a gente aprender bastante coisa, analisar várias Muito questões. produtivo, doutor. Fiz bastante anotações aqui. Legal. Vai ficar Agradeço. postado, Gilberto, e aí você assiste quantas vezes for necessário. Então, só para finalizar, então, nós temos duas coisas que são importantes no teu caso. Uma é nós melhorarmos o seu padrão de alimentação, que hoje é muito monótono e pobre, o que faz com que você tenha uma carência nutricional por conta da oferta. Você já tem uma digestão deficiente por ter doença de Crohn. Além disso, se você oferecer pouco nutriente para quem absorve pouco, você vai entrar em carência e aí vai ser recorrente a doença, porque você não vai conseguir melhorar o sistema imunológico, não vai conseguir combater essa doença de maneira adequada. Então, esse é um aspecto importante. E o outro é todo aquele aporte lá de suplementos que eu passei para você, que são importantes para o tratamento de quem tem doença inflamatória. O ômega 3, a vitamina D. Lembra que você fica me devendo aí um exame de vitamina B12 e um exame de vitamina D, tá? E vitamina D, o ômega 3, que é importante nesse aspecto, mais a questão ainda que nós falamos dos lactobacilos e da glutamina, que é fundamental. Eu não consigo imaginar alguém com doença de Crohn não ser orientado a fazer uso de glutamina. Então, essa é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Não faz parte, né, do cotidiano, porque o normal seria te recomendar isso. E isso, com certeza, já te traria um benefício muito grande, tá bom? Gilberto, foi um grande prazer te conhecer e conversar contigo. Espero que realmente eu tenha conseguido te ajudar. Essa semana já me aconteceu 2 vezes de ter que fazer parte 1 e parte 2 aqui no Today, que eu não consegui encerrar todas as orientações somente numa parte. Mas espero que tenha sido esclarecedor para você e que também tenha beneficiado as outras pessoas que estão assistindo. Gilberto, dá o seu alô final aí para o pessoal para a gente poder se despedir. Tá ótimo. Agradeço muito a Silmara, que foi ela que indicou a você. Legal. Eu sou adventista, faço parte da igreja dela e agradeço muito ao senhor estar disponibilizando esse tempo para essa live. Essa pandemia aí parou o mundo, né? Nem tanto, nem só o Brasil, parou o mundo. Agora as coisas, assim, só mais... A doutora que eu passo, ela falou para mim nem tá saindo de casa, porque eu tenho uma imunidade baixa, e é um perigo para quem tem imunidade baixa. Eu fui internado mesmo por, assim, por emergência, porque ela não queria que eu fosse. Mas como o volume de sangue meu, que o normal é 13,8, o meu estava 5,5, aí ela falou assim, né? não, Toda comprometida. isso, ela falou, tem que te internar porque você tem que tomar sangue. E aí ela falou, eu fiquei 4 dias internado, tomei 3 bolsas de sangue. Eu nem falei as parte da cirurgia minha. A cirurgia minha eu fiz uma em 2017, por volta de outubro, mais ou menos. A outra com 2 anos depois, 2019, por volta de setembro de 2019. E agora eu já estou... A doença já está em crise de novo. Porque menos de um ano, já está em crise de novo. E ela Mas, é uma graças a doença, Deus, Gilberto, ela é uma doença que migra pelo seu trato gastrointestinal.
Quando a gente fala de retocolite ulcerativa, que é uma doença tão grave quanto a de Crohn, é uma doença que só vai pegar a parte do reto. Ou seja, nós estamos falando só do intestino grosso. A doença de Crohn, nesse aspecto, ela é pior, porque a doença de Crohn ela pode se manifestar no intestino grosso. Depois, ela geralmente começa ao mais próximo do ânus, né? A sua já começou no intestino delgado. Então, geralmente, ela começa mais próximo do ânus, depois ela vai migrando, ela entra no intestino delgado, e muitas vezes ela afeta até o estômago e esôfago. Então, assim, é preocupante, é uma doença complicada, mas é uma doença que dá para se conviver muito bem com ela se você tiver esses cuidados que nós apresentamos e fazer o uso dessa suplementação. Eu falei, uma prima que tem doença de Crohn e hoje tem conseguido conviver bem com a doença. E tem uma amiga que passou assim muito mal, teve que fazer cirurgias também, tinha perdas de sangue horríveis nas fezes, né? E isso daí é complicado porque você entra num processo anêmico muito rápido. E hoje ela vive muito bem, porque ela mudou totalmente o estilo de alimentação, mudou totalmente o estilo de vida. O cuidado do sono é algo importante. Exercício que eu perguntei, se diz que não faz, é bom você começar a fazer também, porque isso ajuda a melhorar o sistema imunológico. E ela faz as correções dessas vitaminas, vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, ferro. São coisas importantes que tem que estar sempre observando para quem tem doença de Crohn. Então, eu espero que não seja necessário você fazer mais uma cirurgia, porque Deus quiser. a tendência é que ela se manifeste mais uma vez, né, no intestino delgado, ou seja, você vai retirando justamente partes que são extremamente importantes para a digestão e absorção de nutrientes. Então a gente tem que fazer de tudo para evitar essa cirurgia e trabalhar para fazer a remissão e o controle da doença. Ok. E eu acredito que você vai melhorar com essas orientações, Gilberto. E aí, assim que Me você tiver acredito. o resultado desses exames, manda para a gente, para que a gente possa, então, né, dar uma analisada nos seus exames e te orientar se vai ser necessário fazer uma reposição de B12 ou uma reposição de vitamina D, tá bom? Vou ver se eu consigo fazer um check-up de exames, mas com essa pandemia, Não, espera. Deixa você poder sair de casa e aí você vai e faz esses exames, mas eles são importantes para a gente poder dar uma boa orientação. Só quero fechar com uma coisa aqui, ó, que você citou que não deve passar nem perto da sua mesa, café, nem de vez em quando, tá? Isso é agressivo para a mucosa gástrica e intestinal também. Então, foge disso e cuidado com a temperatura do chá que você toma, tá bom? Gilberto, um abraço para você. Pessoal, um abraço para você que esteve conosco também até o final do Today. Hoje nós tivemos um Today bem longo, mas é uma doença muito complicada, bem diferente dos outros casos que a gente tem trabalhado aqui. É uma doença inflamatória que é muito grave, mas que tem condições de conviver muito bem com ela. E eu tenho certeza que isso já vai te ajudar, Gilberto. Um bom dia para todos vocês. Foi um prazer conversar contigo, Gilberto. Espero que realmente agora você implemente todas essas mudanças e que Deus te abençoe para você ter essa melhora que a gente deseja, tá bom? prazer é meu também ter essa live. Legal, então, tchau, pessoal, um bom dia para todos vocês. Estamos encerrando agora mais um Today. Amanhã nos vemos às 7 da manhã. Até mais. Tchau. Tchau.